Você lembra da sua adolescência? Todos nós adultos sobrevivemos à adolescência, né? Mesmo que muitas vezes não lembremos, um dia já passamos por essa fase. Afinal, o que é a adolescência? Quem é o adolescente nos dias de hoje? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a psicanalista a doutora Aline Reck Padilha Abrantes. Obrigada, Aline, mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada eu, Silvia, pelo convite. Bom, quando eu pergunto quem é o adolescente nos dias de hoje, Aline, é porque a impressão que eu tenho é que os jovens estão demorando mais para amadurecer. E os pais se culpam quando vem um jovem, por exemplo, de 30 anos, ainda em casa, se recusando a assumir as responsabilidades da vida. A gente até vai falar sobre isso, mas vamos começar com o principal, que é o que é a adolescência. Vamos definir essa fase. É um tema bastante complexo, né? A adolescência, ela é uma condição, dá para se colocar assim, uma condição subjetiva, né? É como uma travessia, né? Porque o adolescente, ele faz todo um trabalho, né, de uma reorganização, né, em relação à infância, né? Então, o adolescente em relação aos pais tem aí toda uma operação subjetiva, né, de um desligamento dos pais, né? Então, a criança, no momento na fase da infância, né, nesse momento da infância, a criança ela está ainda bastante preocupada, né, com atender a demanda dos pais. Quando é criança ainda, né? Quando é criança. Em responder ao ideal dos pais, né? Há um certo receio de perder o amor dos pais, né? Então, busca corresponder a esse ideal dos pais. O adolescente, ele reorganiza, é um trabalho de um reposicionamento, né, onde ele vai fazendo um trabalho de desligamento dos pais, né? Então, aquilo que estava lá situado, né, nos pais, passa a ser uma construção de uma alteridade do próprio adolescente. Então, ele começa a poder se posicionar, né, com o seu próprio desejo, a busca em relação aos pares, né, uma identificação com os pares. Então, há um desligamento dos pais e uma busca de uma identificação com os pares. E em relação à questão da sexualidade também, né? O adolescente, ele precisa lidar com o real do corpo dele, né? O corpo se modifica, e não há um saber prévio sobre isso, né? É algo que vai acontecendo e o adolescente tem que lidar com esses impossíveis que são relacionados à própria castração, né? Àquilo que ele percebe no seu corpo, mas não tem como nomear, né? Então vai acontecendo, vai acontecendo e ele vai lidando com isso, né? Com a diferença frente ao outro, né? Ao outro sexo, né? A questão da diferença aí. Então, tem todo um trabalho de uma elaboração que não é fácil, né? É um momento de um atravessamento, né? A se chegar num outro tempo, que é a fase adulta. Mas a gente pode considerar a adolescência como algo natural? A gente costuma, né, escutar isso, assim, né, nos discursos, né, por aí se vê, né, se escuta as pessoas falarem, mas isso é do adolescente, é próprio do adolescente, que cai numa certa naturalização de algo que não é, né, é uma condição subjetiva, não é natural, né, o corpo, vamos pôr um exemplo, há uma mudança do corpo, mas é preciso elaborar essa mudança, né? Mas é uma fase natural, quer dizer, todo mundo passa por ela. Às vezes a pessoa até pode se manter aí, né? E aí entra em jogo a questão do social, porque o social também tem efeitos na adolescência, né? Dos discursos que circulam na sociedade,
né? Então, por exemplo, o discurso que a gente mais escuta hoje, né, é: aproveite sua adolescência, curta ao máximo, não se preocupe com isso agora. É verdade. Né? Vai chegar o tempo. Tudo tem seu de tempo, certa forma, isso é um jeito de valorizar muito a adolescência, como se a juventude fosse o momento mais maravilhoso, né? E em detrimento da fase adulta, né? Que como se fosse também uma fase assim, horrível. Né? Horrível. Prepare-se para o que vem aí. E isso faz efeitos, né? Causa efeitos também no social, né? Nessa condição da adolescência, que é alongar a adolescência, né? Que a gente vê pessoas adultas ainda em casa, né? Morando com os pais. Essa pergunta, quanto tempo, né? Qual é o tempo da adolescência? Eu pergunto isso porque fui numa palestra e falaram que a adolescência vai até os 30 anos. Tem gente que não sai da adolescência, né? Então, esse é um efeito, né? Desse discurso que é social, né? De um prolongamento dessa condição, né? Porque como é que vai se fazer para que um filho possa começar a lidar com as questões de ter seu trabalho, suas contas, sua casa, enfim, se não for experimentando, se não é se lançando a isso, né? Fazendo com que, né, propiciando isso, possibilitando isso para os filhos, porque muitas vezes os pais também têm uma certa dificuldade de se desligar dos filhos, né? Com certeza. Que é poder possibilitar que eles se lancem, né, a essa vivência, né, a ter uma responsabilidade, a ter seu espaço, a pagar suas contas. Acho que vale até aqui, Aline, antes de a gente começar o programa, a gente estava até conversando sobre isso. Existe aí uma diferença muito grande entre a época dos nossos avós, até dos nossos pais, que as crianças com 15 anos, as mulheres já estavam se casando, com 21 já tinham os filhos. Era uma geração mais responsável, é isso? Só para fazer um paralelo do que a gente vive hoje. São efeitos, né? Acho que dá para pensar assim, são efeitos do discurso social nessa questão, né, de um momento, de uma condição subjetiva que diz de um tempo, de uma temporalidade. E aí quando eu falo tempo, eu não estou falando de cronologia, passado, presente, futuro, mas de um tempo, de uma condição subjetiva, mas que tem, o discurso social tem efeitos nessa condição. Então, em tempos atrás, né, no final do século XIX, foi quando o conceito de infância, né, surgiu. E acho que a partir daí é que vem, né, a adolescência também, o conceito de adolescência, né, do adolescente, que é essa fase de uma transição, né, de uma reorganização em relação à infância, mas que ainda não é, né, um momento de uma maturidade de um adulto. E o que antes não tinha, né? Não se falava em adolescência. Esse conceito de adolescência não tinha. Por exemplo, os nossos avós casavam com 15 anos. Sim. E isso era o normal, né? Então, a sociedade, o que circula, né, como discurso na sociedade também tem efeito, né, na subjetividade. Claro. Agora, a gente estava falando no sentido de tempo, né? Quanto tempo dura. Existe um tempo para se colocar, a infância vai até 12 anos, sei lá, ou a adolescência vai até os 20 anos, a partir daí já a pessoa está fora do que era esperado. Existe um prazo, um tempo determinado da adolescência? Em termos jurídicos, existe, né? A lei coloca, né? Até adolescente não pode trabalhar, a não ser que seja como um jovem aprendiz a partir de uma determinada idade.
a infância, né, é considerada até uma determinada idade. Agora, para a psicanálise, não há uma cronologia. Não, né? tem infância, e tem a pré-adolescência que falam também, né? Pré-adolescência, entre 10 e 12 anos, adolescência. Tudo bem que tem pessoas que ficam até 30 anos, 40 em casa, tá tudo certo, mas o certo é até uns 20 anos, pelo menos, essa cronologia, ou a psicanálise não tem? Não trabalha Vocês com... não o olham? inconsciente não tem idade, tá. né? Ah, que legal. São jeitos, né? É um momento, é uma condição, a adolescência, por exemplo, é uma condição que diz, subjetiva, que diz de um reposicionamento em relação a um outro tempo, que é a infância, né? Agora, não significa que isso tem uma cronologia. A geração atual é uma geração que entra mais tarde no mercado de trabalho, estuda mais e é mais dependente financeiramente dos pais. Ou, melhor dizendo, a dependência se estende por um tempo maior hoje. Como agir com os filhos para que eles tenham mais autonomia? Acho que possibilitando que eles se lancem, né, a essa experiência, né, a ter responsabilidades, a se desprender dos pais, a se desligar dos pais, a poder se posicionar no mundo, né, e assumir responsabilidades. Ai, Aline, você fala como se fosse tão fácil, né? Não é como fácil. se fosse fácil. Olha, a partir de agora você vai ter responsabilidade, você vai pagar suas contas. Existe uma resistência muito grande dos dois lados, né? Não é fácil, porque toca no narcisismo dos pais também, né? Nessa questão de o pai também poder se desligar do filho, né? E apostar, né? E deixar de tê-lo num determinado lugar para que ele possa ocupar outro, né? Na sociedade, enfim, para que ele deixe de ser aquele filho, né? E possa ser um homem, né? Que assuma suas responsabilidades e que muitas vezes faça escolhas totalmente diferentes daquilo que um pai e uma mãe desejam, né? Enfim. Você tem que trabalhar mais quando você tem um adolescente no seu consultório, mais o adolescente ou os pais? Não, o trabalho é com os adolescentes, é com o adolescente. Mas tem que chamar os pais e falar, olha, eu estou fazendo um trabalho bacana aqui com o seu filho, mas vocês também têm que ajudar, né? Porque os pais, às vezes, acabam atrapalhando esse trabalho, né? Mas é um espaço, é importante respeitar o espaço do adolescente, né? Ele já tem condições de... É diferente da criança, que envolve todo um trabalho com os pais mesmo, mas o adolescente, ele está fazendo esse trabalho de um desligamento dos pais, né? E é importante que ele faça esse trabalho, então que o espaço dele seja respeitado. Né? Então, isso aí é um recado para os pais, então, né? Isso é um recado para os pais. Respeite o espaço e respeite o filho, sendo esse desligamento, que é o que eu aprendi hoje, que é a adolescência. Não é? Confiança, né? Aposta. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com a psicanalista, doutora Aline Heck Padilha Abrantes. Um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta hoje conversando com a psicanalista, doutora Aline Padilha Abrantes. O nosso assunto é sobre adolescência. E uma coisa importante que eu tenho certeza que é a preocupação de muitos pais hoje, Aline, o que nós podemos pensar sobre os adolescentes e esse isolamento no quarto? Como agir com um filho que não sai do quarto? É o mundo dele. E aí da gente se entrar no quarto sem bater na porta. Não é? Como eu falei antes, né, esse trabalho de desligamento dos pais, né, de poder fazer o adolescente, por ele estar fazendo esse desligamento dos pais, que é uma operação, né, subjetiva e que não é fácil, né, fechar a porta do quarto e se trancar no quarto é um jeito, né, de fazer esse limite entre o espaço dele
e o espaço dos pais, né? De poder estabelecer um certo corte aí, né? Vamos pensar, fecha a porta e daqui para dentro é o meu espaço, sim, onde ele ali faz as coisas que ele quer e estabelece esse limite em relação aos pais, né? É claro que é importante, né, que os momentos entre a família, né, que isso permaneça acontecendo, né, que assim como ele fica no quarto, também tem os momentos de estar com os pais, de estar com a família. Mas é importante para o adolescente que ele faça esse corte, né? Que ele possa estabelecer com os outros, os pares, e aí, claro, atualmente os adolescentes fazem isso muito através do computador, né? O que seria mais interessante se fosse também, né, pessoalmente. Acho que muitos fazem também pessoalmente essa troca com o outro, mas o que é preocupante aí é quando há esse desligamento dos pais, né, assim, há esse corte que o adolescente faz, que é diz de um certo afrouxamento, né, aí nessa relação com os pais, mas ele fica desnorteado porque também não estabelece um vínculo, né, uma relação, um laço com outros, né, e fica totalmente isolado, né, sem referências. Porque até dentro da escola, muitas vezes os professores passam a ser uma referência para o adolescente. O mestre, né, isso é uma coisa comum de se escutar no consultório, até de adultos que falam de alguma coisa que um professor falou ou algo que aconteceu numa situação de sala de aula e o efeito que isso teve para ele na vida dele, né? O preocupante é quando não há algum outro laço, né? Quando esse adolescente faz esse trabalho de desligamento, mas não faz laço com os seus pares, com algum grupo, né? Que são as tribos, né? Tem os skatistas, os surfistas, enfim. Hoje tem milhares de grupos de adolescentes. E isso é importante, né? Que ele faça esse laço com os pares. Olha, então deixa eu entender. No aspecto de importância e de certo ou errado. Está certo eu ia falar aluno, o jovem ficar dentro do quarto? Nós, como pais, temos que respeitar isso e é certo ele ficar fechado? É isso que eu quero entender. Ou a gente tem que ir lá abrir a porta, não, você tem que se relacionar. O pai faz o que nessa hora? Abrir a porta acho que é invadir uma privacidade, né? Pode bater e ele pode abrir se ele quiser, né? Mas é importante que ele tenha esse espaço que é dele. Faz parte do crescimento do adolescente. Faz parte ter esse espaço. É próprio dessa operação, de trazer um certo, por isso eu falei afrouxamento, não é um rompimento com os pais, é um afrouxamento desse laço, porque o adolescente ele está, nesse momento, ele está se reposicionando, e se reposicionando diferente daquela criança que ele já foi, né? É como viver novamente, mas de um outro jeito, né? Então, aquilo que ele viveu na infância, que era, por exemplo, o horror à castração, hoje ele suporta isso, né? Ele vê as falhas dos pais e muitas vezes aponta, né? É comum você ver aquele adolescente que está o tempo todo criticando, enfrentando. Isso é um jeito de suportar essa castração, suportar que os pais falham, que os pais não são ideais e que ele também não precisa ocupar o lugar ideal para ser amado. Ele não vai perder o amor dos pais por se posicionar de um jeito diferente daquilo que os pais idealizaram, né? Então, é um certo estabelecer um limite entre o que é dele, ele, a posição dele e a posição dos pais. Isso é importante para que no outro tempo ele possa se posicionar como sujeito adulto. Importante isso, né? A gente tem aquela ideia de... Eu ouço muitos pais falando, os aborrecentes, né? Na verdade não é aborrecente, né?
É uma fase. E uma fase que tem que ser, pelo que você está falando, muito bem cuidada pelos pais, né? Uma observação, mas uma observação saudável. É isso, né? Que você está querendo dizer. É. Muito bem. E um tema bem polêmico, que eu acho, a gente até começou a falar sobre isso, em relação ao adolescente e o sexo. O que a gente pode falar dessa fase? A adolescência é como o despertar da primavera, né? O corpo, né? Ele se apresenta aí, né? Há toda uma mudança no corpo e muitas vezes o adolescente até estranha o próprio corpo, né? Porque tudo muda. Sim. E ele fica grande. Os hormônios, né? Enfim. E é preciso lidar com isso, que é da ordem do impossível, né? Que é da ordem do corpo, do real do corpo, e que o sujeito vai tentando buscar um jeito de lidar com essa questão, né? E também aí a relação com o outro, né? Com o outro sexo, né? Com aquilo que implica em lidar com a diferença, com o que Lacan coloca como o impossível da relação sexual, né? Não há um encontro, é sempre um desencontro, né? Por exemplo, o que as meninas fazem para serem desejadas não é o que os meninos desejam. Como assim? Explica melhor. É um engano, né? Nunca há um encontro, não há essa coisa de meu tijolo encontrou com o seu e fizemos uma construção. Há sempre um desencontro, a linguagem é um desencontro, né? O que eu falo, você pode estar entendendo de um outro jeito, né? Enfim. É verdade. E é com isso que o adolescente também vai lidar em relação ao sexo, à sexualidade, né? A esse desencontro que diz de algo que é impossível de nomear, mas que ele precisa lidar com isso, né? E aí também, em relação à sexualidade, são as escolhas, né? As identificações, as escolhas de gênero, as posições. É um momento onde o adolescente também vai se posicionar. É muita coisa que acontece na adolescência, né? Não é? São muitas escolhas, muitas mudanças. É uma fase importante, né? É uma fase importante para o adulto que ele vai ser, não é isso? O que é mais importante? Curiosidade minha, a gente cuidar mais da infância. Eu sei que é bom cuidar de tudo, mas mais da infância mostra o adulto que vai ser ou o adolescente? Boa pergunta. Porque é um desenvolvimento, né? Tem que ser um todo, né? Agora, e sobre o adolescente e as drogas? O que a gente pode dizer? Porque é importante a gente prestar atenção nessas escolhas, né, que a gente está falando. As drogas é um tema bastante delicado, né? Dá para se pensar assim, acho que um ponto de articulação, sem entrar na questão da drogadição, que aí eu acho que é bastante delicado e complexo, mas um ponto que articula, né, que dá para se articular a adolescência com a questão da droga, é a transgressão, né? O adolescente, é próprio do adolescente transgredir. Contestar, transgredir. Então, é um jeito de poder se posicionar, de se experimentar, né? Fazendo como se fosse um teste de limites, né? Testando os limites, fazendo um experimento de si mesmo, né? Onde ele vai fazendo esses testes de ultrapassar o limite, até onde vai o limite, né? De transgredir aquilo que está estabelecido de uma certa forma. A droga dá para se pensar por aí. Em cada situação, né, é importante, sim, se escutar aquele sujeito, né, se pensar em o que é que ele está querendo dizer com aquilo que ele está fazendo, né, o adolescente, mas que os pais tenham, independente disso, a sua posição. Né? Que a posição do pai e da mãe não significa concordar com o que o filho está fazendo. É importante que o filho tenha essa referência dos pais, né, que tenha a sua posição, que os pais tenham a sua própria posição enquanto pai e mãe daquele filho que vai, diante dessa posição dos pais, tomar a sua própria, seja contrária ou não.
Eu lembro que minha mãe falava assim, ela falava, eu te ensinei o certo e o errado, quer dizer, o que ela achava, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Quando você for fazer, você vai lembrar o que eu penso, que é o certo e o que é errado. A gente coloca às vezes posicionamentos, né, e os filhos, eles têm que escolher, mas no fundo, aquela coisa do meu pai falava e minha mãe falava, fica sempre na cabeça da gente. Bom, atualmente é comum vermos adolescentes que se expõem nas redes sociais, né, e se relacionam via sites de relacionamento. Enfim, está tudo muito diferente. Em pouco tempo nós ficamos sempre com a dúvida se o que está acontecendo agora é saudável, né? É saudável? São coisas para a gente se questionar, né? Como é que se utiliza desse instrumento, como é que os jovens estão se utilizando desse instrumento, né, das redes sociais, enfim, das formas como se relacionam via esse instrumento que é um computador, que é uma máquina, né? Porque uma coisa que é importante se pensar é que quando você estabelece uma relação com o outro somente pela máquina, você não tem um encontro com o corpo do outro, um encontro com a alteridade que diz de uma diferença e que é importante, né, para que você se posicione, para que você lide com isso, né? Na rede social você pode montar uma imagem, Sim, né? Você pode escrever e elaborar muito bem o que você escreve. Verdade. Né? É diferente da fala, que você fala e às vezes quando percebe falou coisas que não pensava. Né? É verdade. Então é um jeito de certa forma, uma recusa a se haver com essa alteridade que é o encontro com o outro. Então isso também enfraquece os laços. Acho que é um ponto importante para se pensar. Não se sabe, né? Nós ainda estamos vivendo isso, né? E é muito rápido. Né? A forma como avança a tecnologia, ela vai nos enlaçando, né? E quando a gente vê, nós estamos mergulhados nisso e, bom, vai chegar um momento em que a gente vai começar, né, a observar, já há, né, alguns psicanalistas, né, pessoal estudando e discutindo sobre uma certa intoxicação, né, porque é um excesso, né, e a máquina ela está sempre presente, né, está ali o tempo todo, né, não há uma ausência, que é importante também. Ok. Muito bom, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu, doutora Aline? Obrigada mesmo. Obrigada eu, Silvia, pela troca, sempre muito boa. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.